Em 2006, um filme com bilheteria de centenas de milhões de dólares colocou na boca de um professor de história a explicação de como a Bíblia teria sido montada. O personagem afirma que o imperador Constantino sempre foi pagão, que em 325 impôs uma única religião a Roma, que o Concílio de Nicéia votou quais evangelhos entrariam na escritura e que até aquele momento Jesus era considerado um homem mortal. Obviamente, tudo isso é mentira. E o filme não apresenta essas afirmações como ficção. Ele as encena em flashback com a gramática do documentário na voz de um acadêmico. Hoje nós vamos assistir a essa cena e examinar cada afirmação contra a história documentada. E as pessoas já podem dizer aqui no chat, alguém, mas se trata de uma obra de ficção. Sim, só que a forma como o filme apresenta a história e os acontecimentos passados não se dá em sentido ficcional. Já adianto aqui uma análise que nós faremos. E nós vamos exibir aqui uma cena, que é a cena decisiva sobre Constantino, a explicação do professor, não sei como é que se pronuncia o nome dele, Leif Tibin, não sei como é que se pronuncia, ao casal de protagonistas lá no chateau, no castelo. As pessoas costumam se lembrar da parte sobre Maria Madalena, que é a mais escandalosa, só que essa parte sobre Constantino, ela é menos chamativa e ela tem, digamos assim, uma densidade de falsidades históricas muito maior do que essa outra parte sobre Maria Madalena. Então, vamos lá para o clipe e em seguida nós comentamos. A Bíblia não foi mandada do céu via fax. A Bíblia, como sabemos, acabou sendo controlada por um homem. O imperador pagão Constantino. Eu achava que Constantino era cristão. De forma alguma, ele foi pagão por toda a vida. Só sendo batizado no leito de morte. Aqui está um ponto bem problemático, né, sobre essa questão do batismo tardio. Porque isso é apresentado por muitos, e é um fato, de fato Constantino foi batizado somente no leito de morte, mas isso é apresentado como uma evidência da falsidade da sua conversão. Sendo que o batismo tardio era uma prática difundida no século IV, entre cristãos mesmo convictos, mas que ficavam como catecúmenos a vida inteira, com a esperança de, adiando o batismo, limpar todos os seus pecados logo antes de morrer, e, portanto, ser salvo. Mas foi uma prática que a igreja posteriormente condenou. É muito contraditório, porque se Constantino deixou para se batizar no leito de morte, se ele estava morrendo, por que ele se batizaria se fosse uma conversão falsa? Qual seria o sentido disso? Enfim, a primeira falsidade aqui não faz o menor sentido, né, Juan? Não, totalmente. É interessante porque o Dan Brown, ele tem uma cabeça de cético, mas ele sequer se dá ao trabalho de fato entender como um cristão pensa ou entender um pouco melhor a oposição, né, do pensamento dele para, assim, sustentar, né, em lógica, fazer o argumento do cara ficar mais resistente, né, para contra-argumentar e aí sim desconstruir. Falar, eu primeiro fortaleci teu argumento, fortaleci tua premissa, tuas ideias, e agora sim eu vou desconstruir ela para mostrar que mesmo a sua premissa, a sua ideia mais forte, seu argumento mais forte não se sustenta diante da minha refutação. Mas infelizmente ele, né, mas assim, essa cabeça de cético, né, para não falar outra coisa, tentando ser caridoso aqui com ele, acaba sendo ridículo, né, na forma dele de contra-argumentar, porque é que nem você falou, eu estou morrendo. Se eu acredito em algo, eu vou fazer aquilo no meu leito de morte que seja, né? Eu vou afirmar aquilo que eu acredito, nem que seja no meu último segundo. E assim Constantino faz, né? Então é aquela tentativa, assim, quase que de um adolescente, e eu como ex-ateu durante uma adolescência posso confirmar isso, é aquela tentativa quase que arrogante de um adolescente de provar seu ponto, mas acaba provando o contrário consequentemente, né? Então, realmente é muito superficial. E outro ponto que se deve levantar é que Constantino, ele legislou como cristão durante 25 anos antes de ser batizado e morrer. Então, você deve julgar um personagem pelos seus atos, por aquilo que ele fez ao longo da vida, né? Então, realmente é um ponto bem fraco. Vamos lá. Constantino era o homem santo supremo de Roma. Por muitos séculos, seu povo cultuou o equilíbrio entre as divindades masculinas da natureza e a deusa, ou o sagrado feminino.
Mas uma crescente desordem religiosa estava atingindo Roma. Apenas 3 séculos antes, um jovem judeu chamado Jesus surgira, pregando o amor e um único Deus. Séculos depois de sua crucificação, os seguidores de Cristo haviam crescido consideravelmente e dado início a uma guerra religiosa contra os pagãos. Eu nem sei o que falar desse ponto. É cômico, né, cara? É muito cômico. Assim, são afirmações gratuitas, sem evidência nenhuma. E aquilo que eu dizia no início, esse flashback aqui, ele é apresentado como um retorno ao passado. Não é como se isso daqui fosse apresentado como ficção, isso aqui é apresentado como a história. Esse é o grande problema. Uhum. Então, assim, chega a ser realmente desonesto, né? Porque, beleza, é um filme de ficção, mas ele está apresentando aqui uma narrativa sobre o passado. É muito desonesto realmente. E quando se trata de cinema, né, tem uma questão que é importante, até um alerta, né, importante para todas as pessoas que acompanham, que gostam, né, de assistir filmes, é que você assiste, você tem uma impressão de que você tem controle sobre aquilo que você está assistindo, né, mas tem um efeito dentro da sua própria psicologia, na sua forma de ver o mundo, né, que todos os filmes acabam causando, né, é uma questão tanto de semiótica quanto do impacto emocional que aquelas ideias causam em você, né. Eu, particularmente, uma das coisas que foi importante para eu me tornar ateu foi o Cosmos, né? Aquela série que nem é do Carl Sagan, eu vi a nova versão do Neil deGrasse Tyson, né? A forma como ele representou a Santa Igreja Católica me deixou completamente avesso a me tornar católico por muito tempo, né? E olha que é um documentário. Imagina então uma ficção que utiliza de uma trilha sonora épica como essa, recria todos os cenários, ou seja, forma seu imaginário a perceber a realidade tal qual ele está apresentando, e não tal qual ela de fato foi, né? Então, de certo modo, ele meio que entra com uma agulha lá no fundo do teu cérebro, né? No fundo da tua alma, muitas vezes, e imprime uma imagem que não representa a realidade. E aí, nesse caso, a gente que conhece de fato a história ri, mas infelizmente muitas pessoas, muitos jovens, ou pessoas mesmo assim que não têm realmente muito conhecimento sobre o assunto, acabam tomando isso como plena verdade, né? Sim. Ô Juan, eu ia pedir justamente para você comentar por esse ângulo da semiótica. Você que é um especialista em cinema, porque quando se vê essas cenas aqui, realmente a impressão que se tem é que os cristãos eram os grandes vilões aí da sociedade antiga. Não, esse frame que você parou, eu acho que ele é maravilhoso, assim, para ilustrar isso, né? Vamos lá, qual que é a questão? O que significa semiótica, né? Então, toda vez que você enquadra algo, né? Aqui o meu enquadramento não ajuda muito, meu cenário não é muito bonito para ajudar, mas vamos pegar o caso do Mateus aí, o cenário dele. A forma como ele está enquadrado ali, que as coisas foram colocadas, a iluminação foi feita, foi justamente para não só deixar bonito, mas justamente passar uma ideia, né? Tudo que foi pensado ali por um motivo. O abajur no fundo tem um motivo, iluminar a parte de trás da cabeça dele. Então tudo tem uma forma de ser construído dentro do quadro, ou seja, dentro da filmagem ali. No caso dessa cena em específico, você vê justamente o quê? Né? Além da ação concreta que está descrita ali, né, que é sei lá, uma deusa pagã aí, sendo puxado pelos cristãos e caindo, toda a composição da cena. Então, os arcos romanos, a imposição da ordem das colunas e tudo. E o que cai no quadro é justamente essa figura aí, desse suposto deus pagão, né? A história amarrando, sendo contada tanto pelo que o narrador ali, o personagem, está falando, quanto pela cena e a composição dela, demonstram uma coisa clara. É isso que a gente acabou de perceber, que os cristãos eram vilões, né? Que os cristãos perseguiam, eles queriam impor a fé deles, né? Ou seja, tanto pela forma de você descrever verbalmente as coisas, né? O narrador, um personagem conversando, que é que seja, quanto a forma como você ilumina, filma algo, você está passando uma mensagem. E quando você consegue juntar essas duas coisas, você cria um efeito profundo, né? É isso que a gente vai entender como, vamos dizer assim, o simbolismo, a semiótica dentro de qualquer filme, de qualquer obra, né? Principalmente o audiovisual, porque ele está juntando o sonoro, o narrativo, né, o textual e o visual, né? Então o impacto que ele tem sobre a sua visão de mundo, aquilo que você acredita, é muito grande. Então, tudo isso, né, todo o pensamento aí que o diretor colocou em prática ao idealizar essa cena e filmar desse jeito, quer passar uma mensagem muito direta e muito clara. Os cristãos, eles perseguem as outras religiões, eles têm o desejo de impor a sua fé. Só que uma coisa não foi muito bem pensada, que é como que o roteiro está falando isso, ao mesmo tempo que está falando algo contraditório, né?
Ele vem falando logo no começo da cena, apareceu esse judeu chamado Jesus Cristo e começou a pregar sobre amor, isso, aquilo, outro, etc. E aí do nada tá o pessoal que aprendeu de Jesus Cristo, o amor, né, derrubando uma estátua, né, destruindo Roma, fazendo o caramba quatro, como se o cristianismo tivesse sido, né, nesse sentido bélico, a força que queria combater o paganismo. E de longe isso não foi, né? Muito antes, né, de qualquer outra coisa, você tem que pensar como que você vai contar essa história no roteiro, principalmente atrás das falas. Então ele se contradiz aqui, né? Talvez tenham esquecido de conversar diretor e roteirista para arrumar esse erro aí, mas isso é claramente uma estupidez em todos os níveis, tanto no histórico quanto no próprio narrativo aí. É uma diferença de menos de 1 minuto entre uma fala e outra. E, Juan, olha só que interessante. Esse é o ângulo secularista, progressista, ateu sobre o mito constantiniano, porque a visão, eu nem diria protestante, para ser honesto, eu diria evangélico, mesmo adventista, pinta a coisa de um outro modo. Os primeiros cristãos eram cristãos verdadeiros, e depois, com Constantino, a igreja foi paganizada. Então é interessante notar que o mito da virada constantiniana, ele tem formas diferentes de apresentação. Você tem a forma progressista e você tem a forma adventista. Tem diferentes sabores em cometer o mesmo erro, infelizmente. Exato. Vamos seguir. Ou foram os pagãos que começaram uma guerra contra os cristãos? Lee, é impossível saber quem começou as atrocidades daquele período. Mas você concorda comigo que o conflito cresceu em tais proporções que ameaçava dividir o Império de Roma? Constantino pode ter sido pagão a vida toda, mas era também pragmático. E no ano de 325 d.C., ele decidiu unificar Roma sob uma única religião. É uma confusão primária aqui. 325 é o ano do primeiro concílio de Nicéia. Então, ele está se referindo ao concílio de Nicéia porque um ato oficial, um ato de Estado mais conhecido de Constantino a respeito do culto no Império seria o Edito de Milão em 313, mas o Edito de Milão, ao contrário do que algumas pessoas dizem por aí, como um certo pastor adventista, não tornou o cristianismo a religião de Estado, a religião oficial do Império Romano. Isso foi feito em 380 com Teodósio, 43 anos depois da morte de Constantino. O Edito de Milão, em 313, estabeleceu a liberdade de culto para todos, inclusive para os pagãos. Ou seja, isso é o oposto de uma religião única, unificar Roma sobre uma religião única. O reinado de Constantino foi marcado, sim, pela cristianização do Império, mas foi uma transição. No início do reinado de Constantino, somente 10% do Império, da população do Império, era cristã. Isso nas estimativas mais otimistas para a Igreja. Enquanto que, ao final do século IV, já muito depois da morte de Constantino, os cristãos já chegavam a 80% da população do Império. Então, mas, enfim, o reinado de Constantino foi marcado por uma transição. Havia liberdade de culto. Enfim, mais um erro primário aqui. É interessante até, só complementando, Matheus, é interessante você até perceber uma coisa, né? O que leva uma pessoa a cometer um erro tão primário assim, né? Porque convenhamos, tanto o Dan Brown, que quando foi escrever o livro tinha capacidade para, de fato, correr atrás disso, quanto o pessoal que fez o roteiro, né? Que passou pela mão de um monte de gente, muitas vezes em Hollywood, né? Para verificar uma coisa tão básica quanto essa, né? Assim, por que isso passou, né? Eu acho que isso revela um pouco da mentalidade de quem teve, né, contato com essa obra e decidiu levá-la adiante, fazer essa adaptação para o cinema, né? Essa mentalidade modernista, uma mentalidade revolucionária, eu diria, é muito, assim, ver a história como se fossem esses eventos que têm marcos definidos e fazem uma virada de 180 graus, assim, do nada, né? Então essa data aqui, e a pessoa não para pensar, assim, que existem mudanças, né, principalmente no mundo antigo, que são transições, como você disse. São coisas que levam um tempo até se consolidar. As coisas não acontecem de uma hora para outra, como na modernidade, né? Não acontecem por meios revolucionários. Então, é um anacronismo, né? Uma retroprojeção até mesmo da consciência de como essas pessoas pensam para as obras que elas estão tentando tornar fiéis. E acho que é por esse motivo que chega a ter um erro tão bobo, tão primário quanto esse, né? Concordo, cara. Acho que é isso mesmo. Realmente é a projeção da psicologia moderna sobre personagens antigos, que não pensam dessa forma. O JV
Aliás, na verdade, Evan comentou. Foi assim com 2 papas também, não? Fatos reais sendo modificados ao bel prazer do cineasta. Sim, acho que há um paralelo, mas aqui no caso do Dan Brown, há um agravante, porque como nós comentávamos, ele retrata, ele está aqui narrando a história, está dentro do roteiro comentando acontecimentos do passado, enquanto que os 2 papas, pelo menos pelo que eu me recordo, eu não assisti, né, inteiro, só vi alguns trechos, ali já se tratava de uma ficção mesmo. Não sei se você sabe dizer, Juan. Não, eu não assisti, eu tenho um preconceito muito grande contra todo filme que tenha o Nzinho ali no catálogo. Sim, Eu vejo o N e eu fujo. muito bem. Vamos seguir então. O cristianismo. O cristianismo estava em ascensão. Ele não queria ver seu império dividido. E para fortalecer essa nova tradição cristã, Constantino convocou um famoso encontro ecumênico conhecido como Concílio de Nicéia. E nesse concílio, as várias seitas do cristianismo debateram e votaram sobre quase tudo. Não, olha isso. Olha como que os padres conciliares são retratados. Chega a ser cômico. De tudo. Desde a aceitação e rejeição de certos evangelhos até a data da Páscoa e como seriam administrados os sacramentos, além, é claro, da imortalidade de Jesus. Tá difícil. Eu tô com uma gastrite e isso aqui já tá até atacando o meu estômago. Em primeiro lugar, o professor Lucas Lancaster já falou isso aqui várias vezes, aqui nesse canal, no outro canal, mas Nicéia não tratou de cânon bíblico. Não teve nada disso. Nenhum dos cânones do concílio menciona os livros da Sagrada Escritura, certo? Então, enfim, não tem muito o que comentar sobre isso. E esse segundo ponto, dizer que o concílio de Nicéia tratou da mortalidade de Jesus é simplesmente uma invenção. É uma invenção. Eu acho que esse tipo de coisa, assim, para qualquer pessoa que tem o menor conhecimento da história, não pode passar. Eu não entendo como é que tem gente que leva esse filme a sério. É muito superficial, né? E depois... O pessoal que trabalhou nesse filme aí, Matheus, desculpa interromper, mas Diga. pessoal que trabalhou nesse filme não fez que nem a gente, né? Por exemplo, eu sou um mero roteirista, então meu trabalho é o quê? É saber contar histórias, né? Eu não invento história. Eu preciso do professor Lancaster para dar o fundamento, para que eu entenda as coisas. Eu preciso de alguém realmente que o talento e o trabalho da pessoa seja ser historiador, né? Então, tanto Dan Brown quanto o pessoal que trabalhou nesse filme, acho que não procuraram de fato um historiador. Ou se procuraram alguém que realmente só tinha um título, não tinha realmente a capacidade. Sim. E aproveitando a ocasião, queria lembrar que antes para nossa audiência aqui, antes da sua entrada para trabalhar no roteiro, nós tivemos uma longa etapa de pesquisa, né? O Lorenzo Lazarotto, que é historiador, trabalhou com a gente nesse projeto, fez uma pesquisa muito ampla, e foram meses e meses de estudo e organização aí de todas as fontes, os documentos. Então, esse tipo de trabalho exige realmente uma pesquisa extensa. E no caso deles aqui, certamente recursos não faltavam para dispor de historiadores e pesquisadores para aferir esse tipo de afirmação, né? Então, de fato, parece que é algo proposital mesmo. Bom, o frame que você colocou aí, acho que exemplifica bem a forma como eles lidaram com esse roteiro, com essa obra, né? Esse olharzinho aí do personagem, acho que demonstra muito bem o jeito que eles... um olhar meio de arrogância, que nem um adolescente, assim, olha que eu descobri, agora eu tenho um assunto para falar na roda de amigos. Exato. Não, e outra coisa, é importante lembrar também do personagem do qual essas palavras estão, da boca de quem essas palavras estão sendo proferidas. Aqui se trata de um professor, um acadêmico. Então, quando a direção, os roteiristas apresentam esses flashbacks saindo da boca de um professor, de um acadêmico, a impressão que passa para quem está ouvindo é que isso é, de fato, a narração da história, né? Então é mais um elemento que colabora para o reforço dessa narrativa da virada constantiniana. Então, tinha mais um trechinho aqui para passar, mas sinceramente eu acho melhor a gente ir adiante, porque tá um pouco difícil
engolir isso daqui. De tudo desse filme, só a trilha sonora se salva. É, Hans Zimmer, não é? É, se não me engano, do Hans Zimmer. Muito boa, cara. Ah, eu acho que é isso. É um filme que eu não recomendaria pra ninguém assistir, a não ser se a pessoa quisesse realmente passar raiva. Existe um livro sobre Constantino escrito por um homem que viveu na mesma época que ele, que o conheceu e que atravessou a perseguição antes de ver o reinado que a encerrou. Chama-se Vida de Constantino. O autor é Eusébio de Cesareia, o primeiro grande historiador da igreja. Foi a ele que o próprio Constantino contou, anos depois, o sinal que vira no céu antes da Batalha da Ponte Milvia. É a fonte mais importante que temos sobre o primeiro imperador cristão. E, no entanto, ela nunca teve uma edição comercial em português. Discute-se tanta coisa sobre Constantino por aqui sem que o documento central da história tivesse sido traduzido e publicado no Brasil. E é isso que a editora Barônio está mudando. Estamos traduzindo a vida de Constantino diretamente do grego e publicando-a, enfim, ao alcance do leitor brasileiro. Isso juntamente com uma outra fonte primordial, A Morte dos Perseguidores de Lactâncio. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado e apoie este projeto.